Estou aqui com meu amigo, meu irmão de longa data, Hélio Viana, empresário hoje do setor de turismo, já teve restaurante, já tem uma história longa aí, até na política. Helinho, estamos aqui na Lapa junto, né? Bar da Lapa aqui, tô com o hotel e, pô, tô me aventurando aí nessa história política aí pelo setor, né, cara? É muito importante essa decisão tua, Cerrado, porque a gente precisa começar a mudar. Do jeito que sempre foi, não muda. Basta a gente olhar aí, são os mesmos o tempo todo. Eles só alteram o discurso por conveniência. Eles não sofrem o que a gente sofre na pele, empreendendo nesse país para transformar esse país a partir do trabalho, a partir da luta, que é o que a gente sempre soube fazer. Vamos olhar, por exemplo, esse segmento de bares, restaurantes, hotéis. É um segmento que ele fica meio no limbo, principalmente bares e restaurantes. A pessoa fala na indústria do turismo, na cultura. Eles criam uns motes. Mas, cara, sabe quem que me... Você tem mais tempo do que eu até como empresário, mas eu sempre fui focado em bar e restaurante, comecei minha vida nisso. O que me incomoda é o seguinte, é o que você está falando, né? A gente vai falar com um político, ele não sabe as nossas dores, o que a gente precisa, e ele se coloca como especialista, como se eu estivesse indo falar com um médico, com um cardiologista que estudou a vida toda por aquilo, que entende muito bem do assunto, que vai me dar conselho. Ele não sabe porra nenhuma, não sabe nada das vidas da gente, do que a gente passa. Ele é palpiteiro e quer fazer política e quer ser eleito, ele só pensa nisso. A gente precisa de representação setorial lá mesmo. Ele não conhece o segmento, aliás, ninguém conhece o segmento e nem sabe a importância desse segmento. Você sabe que praticamente hoje a economia nacional, tirando o agronegócio, ela é gerada pelo pequeno e médio empresário. É serviço. Quem gera emprego nesse país, quem gera imposto nesse país, são essas pequenas áreas. A cidade pode não ter indústria, pode não ter fábrica, pode não ter... mas você tem lá bar, restaurante, um pequeno hotel gerando emprego. Não, você tem uma feira de óleo e gás. Ah, tudo bem, mas você tem restaurante que vai sustentar tudo isso, você tem hotelaria que vai sustentar tudo isso, senão não vai ter a feira de óleo e gás. É uma indústria que as pessoas não prestam atenção, deixaram ela meio que abandonada e nós estamos no meio das feras. Sobre nós recai todo tipo de problema. Cai bombeiro, cai vigilância sanitária, cai saúde, cai polícia, é tanta gente vindo incomodar o segmento e ninguém para ajudar, é um sofrimento. A pessoa que trabalha nessa área, ele não tem 13º, não tem férias, ele não tem noite, ele não tem dia, ele não tem descanso semanal, ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem nada. Está falando Dia dos Pais, a gente vai estar trabalhando. Você vê que luta? E todos estão aí, é um trabalho hercúleo e você vê toda hora, é o governo criando financiamento para a indústria, é financiamento para o agronegócio, é financiamento para friboi, para não sei o quê, para petróleo. Esse segmento não tem financiamento de nada, você cai nas maquininhas, no banco, é 3, 4, 5% por cada operação, ele fica sofrendo e sustentando toda essa máquina que sobrevive às custas dele. São os bancos privados. Sobrevive à custa do endividamento dele, ou seja, que vai patrimônio embora, que você conquista durante uma vida, vai a tua família embora, vai a tua saúde embora. Você vê, por exemplo, os lucros absurdos de bancos e taxas e tudo mais, eles vêm de onde? Eles vêm das grandes empresas ou vêm desse monte de bar e restaurante aí que está pagando maquininha toda hora, taxa toda hora? O lucro do banco vem da dívida dos outros, é fato. Ele vive da desgraça alheia. E não é só a dívida do outro, porque ele também cobra taxa de tudo. Você acha que um grande frigorífico desse tem uma máquina de passar cartão lá? Não tem. Agora, os bares têm milhares, centenas de milhares de máquinas e cada uma é 100, 150 reais por mês. Mais a taxa. Mais a taxa de antecipação, mais não sei o quê. Então, todos os setores vêm beber água. Não, alimentação do trabalhador, Alelo, a Sodexo, isso aí, 8%. Você paga 8%, 6% de taxa. iFood cobra 27,5%. É todo mundo sugando o setor. Todo mundo. E ninguém olhando pelo setor. Eu acho que está na hora da gente começar a desenvolver propostas e apostar em mudanças. Primeiro, o governo tem que criar uma linha de crédito no BNDES ou em algum lugar aí para o segmento, para incrementar esse segmento. Esse segmento ele é importante para o turismo, inclusive. E o turismo na Europa,
para todos os lados que você vai. Se não tiver restaurantes, bares, bebidas, hotéis, ele não existe. Se o país quiser crescer, aumentar sua receita na área de turismo e tudo mais, tem que olhar para esse setor, tem que começar a cuidar desse setor. É aquilo, nosso setor, mais de 60% do setor ativo está endividado hoje em dia. Desses 60%, 90% não vai sobreviver. E olha, a geração de emprego, ninguém se preocupa com isso. A geração de emprego, que esse segmento, em todos os lugares. Onde você não tem um grande banco, você tem um bar e restaurante gerando emprego ali. Onde você não tem uma indústria, você tem um bar e restaurante gerando emprego. Em todos os rincões do país, você tem um pequeno hotel, uma pousada. Você tem essas pessoas gerando riqueza para ninguém se preocupar com o segmento. Impostos altíssimos. A gente tem um desestímulo a gerar emprego, né? Assim, você pensa duas vezes antes de abrir um posto de trabalho, porque você vai onerar a tua empresa, vai onerar o teu negócio. Você não tem estímulo de gerar emprego. Você tem mais estímulo em investir em tecnologia, em criar autoatendimento e suprimir vaga de trabalho no teu negócio. É impressionante, assim, você tem o desestímulo de crescer, né? Problema do simples. Vou ficar no simples que eu pago menos impostos trabalhistas. Ok. Aí começo a vender mais, começo a crescer, eu saio do simples, eu começo a pagar mais impostos, eu vou ganhar menos dinheiro. Qual é o estímulo de crescimento que você tem do empresário? Você quer ver um detalhe? Agora, criaram a lei do esporte, as SAFs, para os clubes de futebol. Eles ali deram uma solução que poderia ser interessante para a gente. Que um outro grande problema que os bares têm, restaurantes, hotéis e tudo mais, são as dívidas trabalhistas. Só pode onerar 20% da receita. Exatamente. Porque no setor privado não pode desonerar só 20% da receita. Eles criaram, a questão das dívidas, que tem uma limitação de bloqueio nas contas, é a questão do trabalhista, que você poderia ter uma limitação ali, e definir os impostos. Olha, esse segmento, como é um segmento importante para o país, é a maior geração de A métrica da justiça emprego. Trabalhista no Brasil é matar o doente para curar a doença. Assim, quando tem uma dívida trabalhista, ela vai bloquear 100% da renda do negócio, ou seja, no mês seguinte o cara não consegue, por causa de uma ação, não consegue pagar todos os funcionários, não consegue sustentar o seu negócio, vai falir e vai gerar mais dívidas trabalhistas, vai prejudicar mais gente ainda. Em vez de chegar e pegar uma parte da receita, a gente vai pagar a dívida e mantém o cara vivo. Agora não, eles matam a empresa, matam literalmente, quebra. E o judiciário parte da premissa de que o segmento é vilão. Agora, há pouco tempo, é impressionante. Há pouco tempo atrás, dono de bar ou restaurante, ele chega numa audiência dessa, ele já é tratado como se ele fosse um bandido. Nosso colega nosso, o dono do Bar Luiz, ele teve uma condenação de 3 milhões de reais de uma dívida trabalhista, meteu uma bala na cabeça, ele não aguentava mais, suicidou. Você vê, faz sentido isso? Será que um juiz desse, ele não enxerga, ele não vê que tem alguma coisa errada ali? Porque se ele mete uma multa dessa numa grande indústria, numa grande fábrica, eles têm advogados, vão recorrer, aquilo e vão ganhar e não vai ter problema nenhum. Agora, para o pequeno empresário, alguém que trabalha feito um louco... São ações subjetivas de cálculo de comissão ou de dano moral, e ele não olha se aquele negócio tem patrimônio, tem sustentação para manter, para pagar aquela dívida, de que forma pode pagar. Não estou aqui questionando o mérito, se vale ou não vale, mas o fato é que é dado valor, esse funcionário trabalhava 4 anos lá, se ele fosse ter direito a 3 milhões de indenização, ele teria que estar ganhando no mínimo 25 mil reais por mês. Qual o garçom que ganha 25 mil reais por mês? Você vê um absurdo isso. Um salário de prefeito, de deputado, mas eles não consideram nada. E eles olham sob a ótica que eles aprenderam a olhar, que é essa de que é a luta de classes, se a pessoa tem algum pequeno negócio, ele é explorador, se ele trabalha naquele negócio, ele é o explorado. A gente vem de uma educação, uma cultura, onde o empresário sempre foi o vilão. Basta ver a novela, quem é o vilão da novela? Mesmo ator. Vilão é sempre o empresário. E é quem produz. Você vem numa cultura, a gente vem numa cultura de educação, onde você é estimulado a estudar, a ter um diploma para fazer um concurso para ser empregado, ou para ter um diploma para procurar um emprego. Ninguém é estimulado a criar, a empreender, a gerar emprego. Não tem esse estímulo, nem na nossa educação. É um erro de origem. E quando a pessoa se dá bem, empreende, toma risco, é porque ela roubou, porque ela teve vantagem. Aqui a gente não tem uma cultura de idolatrar realmente a quem consegue fazer as coisas de maneira certa, quem consegue crescer na vida de maneira certa. Assim, é uma inversão de valores.
E o empresário é aquele que ele resolveu, por conta do seu desejo de crescer, ele resolveu apostar tudo da vida dele e sustentar o que não quis se arriscar. Mas não tem problema. Estamos aí, vamos gerar emprego, eles têm o direito deles, têm as horas trabalhadas, embora a gente não tenha condição, a gente tem que trabalhar 18 horas, 20 horas para conseguir o recurso para pagar as 8 horas dele, para pagar o 13º, para pagar o fundo de garantia dele. A gente está acostumado a isso, não tem muito problema, mas a gente precisava que olhasse um pouco mais para esse segmento. É o que eu falo até para os meus empregados, e durante a pandemia a gente ficou muito mais próximo, né, deles, né, porque era questão de vidas, né, enquanto os governantes estavam preocupados com a política, com fica em casa, com lockdown, a gente está preocupado com a vida dos outros, de não pagar aluguel, de ser despejado pelo miliciano, de não ter dinheiro para comprar remédio, de não ter dinheiro para comer, e o político fica em casa, se vira, dá teu jeito. Quem deu jeito foi a gente. E o fato é o seguinte, cara, esses caras não têm culpa do sistema, o trabalhador não tem culpa da lei trabalhista. A gente tem que deixar bem claro isso. A gente, quando contrata o empregado, a gente está se sujeitando a essa lei que a gente acha absurda, mas a gente está aceitando a regra do jogo. E o empregado, infelizmente, quando ele entra para uma empresa, ele está contando com aquele benefício que a lei dá para ele também, porque ele não tem outra forma. Assim, mas é constrangedor para os dois lados, porque ele sabe que é injusto para o patrão e o patrão sabe que é muito oneroso para ele. E no final, o governo só atrapalha. O principal problema é esse, porque no final das contas não vale nada o que o patrão resolve com o empregado ou o que o empregado resolve com o patrão. Eles resolveram que eles têm que tutelar o setor. Então eles é que definem quem é o bom, quem é o mal na história, quando no final da história não houve nem bom nem mal, todos foram bons. Mas a justiça vai e define e sempre pune quem ela acha que deveria, no conceito dela, ser o responsável. Ela não sabe que quando ela pune uma pequena empresa para ajudar um funcionário, ela está destruindo, às vezes, 10 famílias, 15 famílias, está jogando no desemprego. Eles não se preocupam com isso. Cada empresa que fecha... O mais irônico disso é que a justiça trabalhista, com toda essa violência, com toda essa arbitrariedade, ela é deficitária. Ela não consegue dinheiro nem para se manter. Então é uma máquina arcaica, isso aí só existe no Brasil. Justiça trabalhista só existe no Brasil. É isso exatamente. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamada at will, ou seja, o que eu combinar contigo está valendo. E se não cumprir um do outro, tem a justiça comum, porque é o que vale, é o acordo entre as partes. Eu acho que tem que ter seguro social, acho que tem que ter alguns recolhimentos, sim. Mas 13º, 14º, 15º, 16º, férias, pô, o que é isso? A gente paga pelo trabalho, não pelo não trabalho. A gente aqui paga para o cara não trabalhar. Exatamente. E cada vez criam mais coisas, porque eles acham que é legal também ir lá e defender o trabalhador, porque todo mundo se encaixa. No final, o trabalhador somos todos nós. É tão absurdo, Todos nós trabalhamos. Se a gente fosse agir com a frieza do coração, do business, você não empregava as mulheres, por exemplo. Porque a mulher se engravidar no teu trabalho, você tem que sustentar ela. Assim, não estimula nada a geração de emprego, entendeu? Eu acho que tem que ter remuneração, mas o governo tem que fazer a parte dele. Ele joga tudo em cima do empresário. Não, e o problema não é só esse, não. Não é só que o governo não faz a parte dele. É que o governo, quando o orçamento dele já está no teto para conceder as benesses, eles concedem as benesses com dinheiro nosso. É isso, sempre. Aí vem para cá. Aí cada vez nos obriga a pagar mais coisas. Criam mais taxas em cima da gente, criam mais impostos em cima da gente, e é assim que eles agem. Não, fora os sindicatos, né? Isso aqui é absurdo aí. Se Deus quiser, não vão voltar, né? Se Deus quiser. Vamos rezar, né? Mas eu acho que já vimos aí o mal que isso aí causa. É um câncer. Agora, eu acho, Cerrado, que realmente, olha, você é uma tábua de salvação pra gente. Porque você está com o discurso certo, você pegou na veia, você saiu desse segmento, você sabe o problema que a gente enfrenta e você está de peito aberto, indo para frente. Eu acho que nós devemos estar felizes agora porque realmente temos alguém que vai lutar pelo setor. Brigar do lado de dentro, né? Tentar mudar alguma coisa de outra forma, né? Ficar aqui do lado de fora só chorando, brigando e sem resultado, a gente já está de saco cheio. Porque os caras que a gente vota nunca fizeram nada. Nada. Né? Acabou enganando a gente também. 30 anos, 30 anos. Eu conheço todos eles, você conhece também? O que eles fazem? Nada, vou ver, não dá, não sei o quê. E se acomoda dentro do sistema e vivem pro sistema. A gente está lá para brigar com o sistema. Se Deus quiser, a gente chega lá. Olha, é um sacerdócio, mas vai firme que nós estamos com você. Vamos correr atrás, vamos lutar, vamos trabalhar para que você tenha sucesso e consiga
Pode falar chegar meu lá. número aí, Cerrado 90500. Cerrado 90500. Valeu. É isso aí. Grande Hélio. Obrigado.